Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao treinamento do sistema de ponto EasyPoint Web. Bom, a primeira coisa que podemos mencionar a respeito desse sistema de ponto é que, como o nome menciona, ele é um sistema web, ou seja, para mim utilizar ele no computador, não é necessário baixar nem instalar nenhum programa. Basta eu acessar aqui o site easypointweb.com.br, aqui colocar os dados de acesso e clicar em entrar e pronto, já estarei aqui logado no sistema de ponto. Aqui na tela inicial nós temos o dashboard, onde vai ser exibido aqui algumas informações com base no que foi configurado no sistema. Por exemplo, se algum funcionário fez hora extra, os aniversariantes do mês, índice de absenteísmo, relacionados ali a faltas, justificativas, dentre outras informações. O campo turnover, que vai ser ali o total, a porcentagem, o índice de rotatividade da empresa relacionado ao número de admissões e demissões que houve naquele período. Informações referentes a colaboradores que tenham exames médicos agendados e até mesmo informações de vale transporte e vale alimentação. E eu consigo visualizar isso de forma mensal, de forma diária, por dia, somente naquele dia. Então eu consigo saber, por exemplo, se um determinado funcionário registrou o ponto naquele dia. E tem também o perfil, que vai me dar algumas outras informações complementares com base nas informações que eu colocar no sistema. Aqui do lado direito, se eu clicar aqui, eu tenho alguns atalhos para algumas funcionalidades. Então já tem alguns cadastrados. Se eu quiser adicionar algum, basta clicar aqui nessa opção adicionar atalho, clicar aqui. Aqui em atalho eu vou selecionar o atalho que eu quero incluir e clicar em salvar. Feito isso, esse atalho foi adicionado aqui. Caso eu queira remover algum que já está aqui cadastrado, basta eu selecionar, vir até o X no canto superior direito, clicar nele, e ele foi removido, e agora eu posso adicionar o que eu desejar. Além disso, aqui no canto direito, eu tenho também o nome do meu login de acesso, da conta ali que está logada. E aqui do lado esquerdo, a gente tem os módulos. E vai ser por aqui, então, que nós vamos fazer as configurações, os cadastros, para que o sistema funcione da forma que a gente precisa. Então, cada um desses módulos tem aqui subentradas, para a gente realizar uma ação específica. Então, vou estar passando aqui pelas principais funcionalidades, aquelas que são mais utilizadas, em especial no dia a dia, na tratativa de pontos. Começando, então, pelo módulo de cadastro. Quando eu clico aqui em cadastro, abre aqui subentradas. O primeiro campo aqui que vamos mencionar é o de cargos. Então, basta eu clicar aqui para poder cadastrar um cargo no sistema. À medida que eles são cadastrados, eles serão exibidos aqui nessa tela, com o nome do cargo, esse lápis com a opção de alterar, onde eu posso abrir e estar alterando aqui a nomenclatura, e a lixeirinha no canto direito com a opção de excluir, onde eu posso estar excluindo esse cargo, caso, por exemplo, ele não exista mais na empresa. E para mim criar um novo cargo, eu vou clicar nesse botão em cima do lado direito, escrito adicionar cargo, e aqui vou colocar o nome do cargo que eu quero colocar. Coloquei o nome, basta eu clicar em salvar e pronto. Esse novo cargo foi criado. Para me encontrar, basta eu procurar aqui na lista e aqui está o cargo que eu acabei de criar. Criado o cargo, depois a gente vincula esse cargo ao funcionário, porém isso é feito no campo quando a gente está cadastrando um funcionário, onde eu vou explicar posteriormente. Seguindo aqui no campo de cadastro, nós temos o campo de departamentos, para poder cadastrar exatamente a mesma forma ali do cargo. Basta eu vir aqui em adicionar departamento, colocar o nome, clicar em salvar, o departamento foi criado
e vai ser exibido aqui. No caso aqui dos setores, exatamente também da mesma forma para poder criar aqui no sistema. Feito isso, nós temos aqui agora também o campo de empresas. A empresa de vocês já vai estar cadastrada no sistema. Se futuramente vocês desejarem adicionar uma nova empresa, um novo CNPJ, pode estar verificando com o nosso setor comercial, né, como proceder nesse caso. Mas para cadastrar uma nova empresa, basta eu vir aqui no botão direito escrito adicionar empresa. Aqui eu posso colocar a logomarca da empresa, né? Então eu posso clicar aqui em escolher arquivo, escolha a logo e importe aqui, lembrando que a logo, para ela ficar correta, ela precisa ter essa proporção, conforme mencionado aqui embaixo, com fundo transparente e em formato PNG. Coloquei a logo, aqui eu vou colocar a razão social, o nome fantasia, o tipo, né, se é CNPJ ou CPF, e o endereço. Temos aqui outros campos, né? Temos aqui também opções avançadas, onde eu posso estar preenchendo, mas os campos que estão com o asterisco vermelho são os campos obrigatórios. Então, são os campos que eu preciso preencher, senão o sistema não permite que aqueles dados, né, que aquela empresa seja cadastrada no sistema. Então, basicamente, eu vou precisar preencher somente os que estão com asterisco vermelho. Os outros aqui fica a critério, está preenchendo ou não. Preencher as informações, basta descer até o final, clicar em salvar. E se eu tiver adicionado uma nova empresa, ela vai aparecer aqui embaixo. Caso eu apenas quiser alterar alguma informação da empresa já cadastrada, é só eu clicar aqui em editar e está alterando, né, ou acrescentando ali a informação que eu preciso. Então está aqui um exemplo da logo, né, cadastrada, como é que ela vai ficar. Se eu quiser aqui acrescentar uma outra informação, só acrescentar aqui e depois salvar novamente. Seguindo, nós temos aqui o campo de feriados, onde o sistema, por padrão, ele já traz cadastrados todos os feriados nacionais. Então, em relação aos nacionais, eu não preciso preocupar. Mas, para mim, adicionar um feriado da cidade, um feriado municipal ou algo do tipo, basta eu clicar aqui no botão adicionar feriado. Aqui eu vou colocar o nome deste feriado, a data em que ele vai ocorrer, e aqui eu posso colocar o período até quando esse feriado vai se repetir. O máximo que o sistema permite é até 10 anos à frente. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, até 2035, todos os anos esse feriado, quando chegar nessa data, vai ser lançado ali para os colaboradores. Então, não preciso ficar cadastrando o mesmo feriado novamente. Eu posso só vir aqui alterar a data, todo ano ele ficar repetindo. Então, coloquei aqui essas informações. Aqui no campo de empresa eu posso vincular a minha empresa, né? Então, basta eu clicar no mais aqui, ela vai ser vinculada. E se eu quiser que seja para todos os funcionários, eu clico aqui no campo de funcionários e clico adicionar todos. Eu preciso colocar todos os funcionários nessa coluna do lado direito. Então, quando ele fica do lado direito, significa que o feriado vai ser vinculado para esses funcionários. Caso esteja algum funcionário que eu não quero que seja vinculado esse feriado para eles, basta eu clicar no menos aqui para estar jogando ele para o lado esquerdo. Então, os nomes que tiver do lado esquerdo não vai ter o feriado vinculado, os que estiver do lado direito vai ter o feriado vinculado. Feito isso, basta descer até o final da página, clicar em salvar e pronto, feriado cadastrado. Aí eu posso estar fazendo esse mesmo procedimento, né, com todos os feriados ali que vai ocorrer durante o ano, municipais e da cidade. Cadastrado, basta eu vir aqui agora no campo de funcionários, onde eu vou cadastrar os funcionários aqui no sistema. À medida que os funcionários são cadastrados, basta descer aqui até aqui embaixo, eu consigo visualizar todos os funcionários. Então, eles são cadastrados, serão exibidos aqui nessa tela. Para mim adicionar um novo funcionário, basta eu clicar nesse botão aqui, adicionar funcionário. E aqui, então, nessa tela que eu vou preencher os dados referentes a esse novo colaborador. Seguindo o mesmo critério, todos esses campos com o asterisco vermelho são campos obrigatórios, ou seja, são os campos que eu preciso preencher. Então aqui vou colocar os dados, né, do funcionário, nome, PIS, CPF, data de admissão, empresa, parâmetro.
Só um detalhe importante, que é no caso do campo PIS. Se caso o funcionário não tiver o PIS, eu posso estar colocando o CPF nesse campo, né, e acrescentando um 0 na frente. Agora, caso o funcionário tenha o PIS, é necessário ter bastante atenção, né, tanto no CPF quanto no PIS, porque o campo PIS é o único campo que não é editável. Ou seja, se eu digitar o PIS errado aqui nesse campo e salvar, depois eu não consigo vir aqui nesse cadastro e alterar para colocar o PIS correto. Nesse caso, eu vou precisar demitir o funcionário e cadastrar ele novamente com o número do PIS correto. Todos os outros campos, né, eu consigo editar a qualquer momento, porém o campo PIS isso não é possível. Por isso a gente sempre recomenda uma atenção maior na hora de cadastrar o PIS, porque não é possível alterar esse campo. Então, preenchi aqui as informações. Aqui no campo empresa, basta eu clicar aqui e selecionar a minha empresa. O parâmetro, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu posso estar vinculando aqui também. A escala, se o funcionário trabalhar em escala, por exemplo, 12/36, eu posso vir aqui selecionar a escala. Agora, caso seja um horário fixo, eu vou vincular aqui no campo de horário. Só lembrando que eu não posso vincular um horário e uma escala ao mesmo tempo. Então, precisa ser um de cada vez para que o sistema não entre em conflito, né, e não consiga contabilizar corretamente. Então, se ele estiver trabalhando numa escala, eu deixo preenchida somente o campo escala. Se for de horário, somente o campo de horário. Nós temos aqui o campo de opções mobile. Se caso o funcionário for registrar o ponto pelo aplicativo do EasyPoint, né, no celular, é por aqui que eu vou criar o acesso para ele. Então, para isso, eu vou clicar em opções mobile e vou clicar nesse botão azul escrito gerar PIN. Então, basta clicar aqui. Ele vai gerar um número com 5 dígitos, porém o aplicativo só aceita 4 dígitos. Então, basta eu clicar aqui, apagar o último dígito. E aqui eu vou marcar a opção registro de ponto, que essa opção vai permitir que o funcionário de fato consiga registrar o ponto no aplicativo. Se ele vai ter acesso a um relatório de espelho de ponto, né, onde ele vai conseguir visualizar os pontos que ele fez. Se ele vai ser necessário, toda vez que ele registrar o ponto, tirar uma foto, né? Se você marcar aqui toda vez, ele vai precisar tirar uma foto. Caso não, não será necessário a foto. Se você quer permitir que ele inclua ou desconsidere pontos manualmente, né, pontos que ele esqueceu. Então, basicamente, essas opções aqui fica a seu critério como administrador, tá permitindo ou não. Mas a principal que você precisa deixar marcado é a de registro de ponto, para que de fato ele consiga registrar o ponto pelo aplicativo. Feito isso, quando ele baixar o aplicativo, o nome do aplicativo se chama EasyPoint One, né? EasyPoint, como está aqui, e One, né? Que é um em inglês. Baixou o aplicativo ali que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Quando ele abrir, vai ser solicitado 3 informações. Primeiro é o usuário, né? A empresa ali, que vai ser o mesmo aqui que você usa para logar, vai ser o que aparece aqui. Então, a primeira informação que ele vai colocar é essa. A segunda vai ser o CPF, que no caso vai ser o CPF aqui do colaborador, que está cadastrado. E por último, o PIN, que você cadastrou aqui no sistema. Colocado essas informações, basta ele clicar em entrar e pronto. Ele vai estar ali logado no aplicativo e aí vai poder registrar o ponto pelo aplicativo, seguindo ali o passo a passo. Temos aqui outras informações, por exemplo, relacionado ao banco de horas, né? A duração do banco de horas, data do saldo inicial e a porcentagem de ex ao fechar o banco. Temos aqui também informações para o contato, então você pode colocar informações adicionais referente ao funcionário, como o endereço dele, por exemplo. Temos aqui informações a respeito de vales, né? O valor ali da refeição diária, o preço do vale transporte. Quando inserida essas informações, ela vai ser exibida lá no dashboard, né? Referente ali ao campo de vale refeição e vale transporte, apenas ali para fio informativo. E aqui, exame periódico, você pode colocar quando o funcionário tem algum exame marcado. Primeiro, você precisa vir aqui em cadastro, exames periódicos, cadastrar o exame dele. Depois de cadastrado, você pode colocar para o sistema te lembrar ali no dashboard, né?
Então, qual que é a periodicidade? Vamos supor que a cada 3 meses, então de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, o colaborador vai ter aquele exame periódico. E você quer ser avisado alguns dias antes. Então, vamos supor, eu quero ser avisado 5 dias antes do vencimento. Então, você preenche aqui e vai clicar em salvar. Feito isso, além do funcionário ter sido cadastrado, no dashboard 5 dias antes da data do exame, vai aparecer o aviso para você estar relembrando, né, o colaborador desse exame periódico. Cadastrado aqui, o funcionário vai ser exibido aqui nessa tela de funcionário. Vai ser exibido aqui. Temos agora também aqui embaixo o campo de horários, onde eu vou criar o horário de trabalho do colaborador. Então, eu venho em horários, os horários criados serão exibidos aqui. Vou clicar em adicionar horário. E aqui na hora de cadastrar, primeiro eu vou colocar um nome. Vou colocar aqui horário teste. E aqui embaixo eu vou colocar o horário de trabalho do colaborador. Então, vou colocar um horário comercial padrão de 8 ao meio-dia, de 13 às 18. Preenchi o horário aqui, basta eu descer um pouco mais. E aqui agora eu vou selecionar os dias que o funcionário vai trabalhar. Então, se é de segunda a sexta, eu vou marcar aqui, ó, segunda. Quando eu marco, ele já puxa o horário que eu cadastrei aqui em cima. Então, eu vou marcar, ó, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos imaginar que na sexta ele vai encerrar um pouco mais cedo. Ele trabalha até às 17 horas. Basta eu clicar aqui em cima e digitar até às 17 horas. E pronto, criei aqui um horário de segunda a sexta, de segunda a quinta, de 8 às 18 e na sexta, de 8 às 17. Feito isso, basta eu clicar em salvar e pronto, esse horário foi criado e vai ser exibido aqui. Depois que o horário foi criado aqui, basta eu ir lá no cadastro do funcionário, no campo de horário, vincular o horário que eu criei, depois descer até o final da página e clicar em salvar. Então aqui no caso é o campo onde a gente cria um horário fixo. Caso o funcionário trabalhe por escala, por exemplo, 12 por 36, como eu vou fazer nesse caso? Vou vir aqui em cadastros e vou vir no campo horários detalhados e vou clicar aqui. Aqui em horários detalhados, eu vou clicar nessa opção aqui, modo de escala de revezamento, e vou clicar em adicionar escala. Aqui vou colocar o nome da escala, então vou colocar teste novo, apenas de exemplo. Aqui o período, né, de trabalho. Então, como eu quero criar uma escala 12 por 36, deixa eu só colocar aqui que é 12 por 36. Então, vou colocar um horário aqui de 8 a meio-dia, de 13 às 20 horas. Criei esse horário de 12 horas. Vou descer até aqui embaixo e vou colocar o período, né, que ele vai fazer. Então, vamos imaginar que ele vai começar na data de hoje. Então, esse horário aqui, de 8 às 20, ele vai começar hoje e vai terminar hoje mesmo. Tem a duração ali do mesmo dia. A jornada vai terminar no mesmo dia. Então, data inicial e final coloca a mesma. Vou clicar em inserir. E ele apareceu aqui, ó, que na data do dia 11/2, ele vai fazer aqui de 8, né, às 20 horas, nesse mesmo dia. Bom, como é a escala 12 por 36, então se o primeiro dia aqui é trabalhado, o segundo é uma folga. Agora eu vou lançar a folga. Para isso, basta eu marcar aqui a opção folga, ele já cancela aqui o horário. E aqui eu vou colocar a data para o dia seguinte. Se o primeiro dia é trabalhado, é o dia 11, então eu vou colocar aqui a folga para o dia 12 até o dia 12 mesmo. E vou clicar em inserir. Então eu tenho aqui um dia trabalhado, um dia de folga. Se fosse o contrário, se o primeiro dia fosse de folga, eu lançaria a folga primeiro e depois o dia trabalhado. Porém, agora eu quero que esse ciclo se repete. Eu não quero ficar cadastrando aqui manualmente todos os dias. Como que eu vou fazer? Eu tenho aqui o ciclo de repetição. Então, eu vou pegar o período de referência. Eu quero o período que começa no dia 11 até o dia 12. Por quê? Porque é o período que eu quero que repita. Um dia trabalhado, um dia de folga. Depois um dia trabalhado, um dia de folga. Então, ele vai pegar esse período de referência. E eu quero que se repita a partir do dia 13, né? Porque dia 11 e 12 já está pronto. Então, eu quero que se repita do dia 13 até, por exemplo, o dia
28. Feito isso, eu vou clicar em salvar. Ele vai salvar então essa escala e ela vai ser exibida aqui. Então basta agora procurar essa escala que eu criei. Vamos procurar onde ela está aqui. Está aqui, ó, teste novo 12/36. Se eu clicar aqui em editar, eu consigo ver exatamente como que ela ficou configurada. É só eu descer aqui, ó, eu vejo que ela está fazendo esse ciclo de repetição. Dia 11 trabalhado, dia 12 folga, dia 13 trabalhado, dia 14 folga, vai seguindo esse ciclo até o dia 28, que foi o período que eu coloquei. Criei essa escala, o que eu vou fazer? Vou lá no cadastro do funcionário, ó, então vem aqui em cadastros, funcionários, vou escolher o funcionário que eu quero, né? Então vamos pegar esse aqui, por exemplo, clico aqui em editar para abrir o cadastro dele. E quando abrir, eu vou vir no campo aqui de escala. Ó. Basta eu clicar aqui na escala, vou procurar a escala que eu criei, que é essa aqui, ó, teste novo 12/36. E aí eu posso manter o histórico anterior ou não, fica a critério. Desço até o final da página e clico em salvar. Se não for escala, na verdade eu quero trocar ele de horário, ele não trabalha em escala. Então eu deixo aqui em branco e troco o horário aqui, coloco o horário que eu criei e salvo. Então primeiro eu crio o horário separadamente, depois vinculo esse horário aqui para o colaborador. Seguindo agora aqui, nós temos o campo também de relógios. Então, se caso a empresa vai registrar o ponto via relógio de ponto físico, é necessário cadastrar ele aqui no sistema. Então, eu venho em cadastro de relógio, clico em adicionar relógio, e aqui eu vou preencher com o número de série do equipamento, o nome que eu quero dar para aquele equipamento. Aqui eu vou selecionar qual empresa vai utilizar. E nós temos duas formas aqui de conseguir o ponto. Tem a via pendrive, onde é inserido um pendrive na porta não fiscal ali do aparelho, né? E aí vai ser colocado os pontos. E aí esses pontos eu importo aqui no sistema. É chamado aqui de tipo de comunicação pendrive AFD. E tem o modo TCP/IP, que é uma comunicação por rede. Aí nesse caso é necessário configurar esse relógio na rede, para que, à medida que os colaboradores registrarem o ponto, os pontos subam automaticamente para o sistema. Para fazer esse tipo de configuração, você pode estar solicitando a ajuda da nossa equipe de suporte técnico, que irá lhe auxiliar a fazer essa comunicação, caso seja por rede via TCP/IP. Preenchidas as informações, eu clico em salvar e pronto, o relógio foi cadastrado e será exibido aqui. Nós temos aqui também um módulo de relatórios, onde eu vou tirar os relatórios ali dos pontos, né, do colaborador, no final ali do mês, para estar enviando para a contabilidade efetuar o pagamento. Bom, mas qual é o tipo de relatório que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o relatório de espelho de ponto. Por que o relatório de espelho de ponto? Porque ele é o mais completo. É o que vai trazer mais informações, que vai ser útil ali para a contabilidade, né, conseguir fazer o cálculo ali, efetuar o pagamento dos funcionários. Então, se eu quiser gerar aqui eu vou escolher o período, né, que eu quero ver essas marcações de ponto, a data inicial e final. E aqui eu vou selecionar quais funcionários que eu quero gerar o relatório. Se eu quiser de apenas um, basta eu clicar no mais, e vai ficar aqui do lado direito. Então, os que estão do lado direito é os que vão sair do relatório, os que estão do lado esquerdo não vão sair do relatório. Se eu quero gerar o relatório de todos os funcionários, basta eu clicar nesse botão aqui, adicionar todos. Todos eles virão para o lado direito. Aí eu tenho a opção de baixar o relatório ou clicar aqui em visualizar. Então basta eu clicar em visualizar, esperar ele completar o 100% para poder gerar o relatório. E depois é só abrir ele. Completou 100%. Basta eu vir aqui confirmar saldo inicial, esperar que ele termine também de carregar, e assim que ele completar, eu vou ter acesso ao relatório. E esse aqui é o relatório de espelho de ponto. Então, como que vai aparecer aqui para mim? O nome da empresa,
nome do funcionário, se ele tem saldo no banco de horas ou alguma coisa assim, mais algumas informações referentes a ele. Aqui do lado esquerdo eu vou ter a data, né, o dia do mês, o dia da semana, as marcações de pontos, se houver alguma, vai ser exibida aqui. E aqui vai ter as colunas que vai me dar informações ali, se ele tem saldo no banco, total trabalhado, total de extra. Nesse exemplo aqui está aparecendo em branco, né, porque não tem nenhum registro de ponto, é uma conta de teste, mas na de vocês vai aparecer os pontos aqui e qualquer lançamento que tiver sido feito, de atestado médico, qualquer uma justificativa que tiver sido lançada vai ser exibido aqui. Okay? Caso eu tenha adicionado uma foto do colaborador lá no cadastro dele, essa foto vai ser exibida aqui no relatório de espelho de ponto. Okay? Então, esse é o relatório que a gente utiliza para estar enviando para a contabilidade depois, né, que fechou os pontos. Bom, mas antes de gerar esse relatório, eu preciso fazer a tratativa dos pontos. Né? Então, onde que eu faço essa tratativa dos pontos? Eu venho aqui no módulo de gerenciamento e venho em gerenciamento de pontos. Basta eu clicar aqui, seleciono o período que eu quero ver as marcações, coloco aqui o funcionário, né, que eu quero ver, e ele vai carregar os pontos ali daquele colaborador. Então aqui vai ter todo o período que eu estou verificando e os pontos dele vai ser exibido aqui, ponto de entrada, saída, retorno do almoço, final de expediente, ou caso tenha pontos extras, né, de horas extras, vai aparecer aqui também. Além disso, eu tenho aqui do lado direito o horário. Quando eu crio um horário e vinculo para um funcionário, todo horário tem um número que identifica esse horário, né? É o número que vai aparecer aqui. Se eu quiser trocar o funcionário de horário para aquele dia, basta eu clicar aqui no lápis e selecionar um outro horário que eu queira vincular ali para o funcionário e clicar em salvar, ele vai alterar o horário daquele dia. Se eu tiver lançado alguma justificativa, vai ser exibida aqui. Caso o funcionário estiver de férias, vai indicar que ele está de férias. Caso trabalhe com algo insalubre, eu posso estar marcando aqui também. Bom, além disso, nós temos aqui algumas legendas, que são essas bolinhas aqui coloridas. Ela vai me indicar ali, por exemplo, o tipo de marcação que foi feita. Se for uma marcação batida no relógio de ponta, ela vai aparecer na cor preta. Se for pelo aplicativo ou via web, na cor marrom. Se foi um ponto que foi incluído manualmente, na cor verde. Se foi via mobile ou web com foto, né, vai aparecer na cor azul. Se for um pré-assinalado, vai aparecer aqui na cor amarela. E se eu tiver desconsiderado algum ponto, na cor vermelha. Bom, eu consigo fazer aqui um lançamento manual. Como que eu faço isso? Vamos imaginar aqui que eu quero lançar um ponto no dia 18/1. Então basta eu clicar nesse mais, aqui na frente da data, colocar o horário que eu quero incluir manualmente, coloco aqui 8 horas. No campo motivo eu posso colocar um motivo, por exemplo, esquecimento do colaborador, né? Eu posso clicar nesse mais aqui para adicionar um novo motivo. No campo empresa eu seleciono a empresa e clico em salvar. Feito isso, o ponto vai ser incluído nessa data, conforme pode ver aqui. O ponto de 8 horas foi incluído, né? E quando eu coloco a setinha em cima, ele mostra o motivo que foi esquecimento. E aí ele aparece na cor verde, por quê? Porque segundo a legenda aqui foi um ponto incluído. Então pela cor eu sei que tipo de marcação que foi. Agora vamos imaginar o inverso, né? O funcionário registrou um ponto no horário errado. Eu quero remover, desconsiderar essa marcação. Como que eu faço isso? Eu vou dar 2 cliques em cima aqui do dia, né, do horário que ele escreveu, vai abrir essa tela. Aqui o motivo, né, eu posso colocar o motivo e eu marco essa opção desconsiderar. Assim que eu marcar ela, eu vou clicar em salvar e agora esse ponto vai ficar na cor vermelha. Por quê? Porque foi um ponto desconsiderado. Ou seja, se eu gerar um relatório, embora ele apareça aqui na cor vermelha, se eu gerar um relatório de espelho de ponto, esse ponto aqui não vai ser exibido no relatório porque ele foi desconsiderado. E essas bolinhas também, além de um índice, né, uma legenda, elas servem também como filtro. Por exemplo, se eu clicar aqui em cima da bolinha vermelha, ele vai ocultar essa marcação aqui. Ó. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai sumir com esse ponto de 8 horas aqui. Se eu clicar aqui novamente, ele vai voltar a exibir
ponto ali de 8 horas. Ou então, eu posso simplesmente selecionar essa opção aqui, ocultar a batida desconsideradas. Clicar aqui em exibir novamente e pronto, ela não aparece mais aqui. Se eu quiser que ela apareça, basta eu vir aqui desmarcar novamente, ela volta a aparecer. Se eu quiser lançar, por exemplo, uma justificativa, basta eu vir aqui para o lado direito, clicar aqui em justificativa, e aqui vai escolher o tipo de justificativa. Então aqui tem o nome do funcionário, aqui a duração, né, que eu quero. Vamos supor, se for uma duração de 2 dias, eu coloco aqui 2 dias, e ele já vai indicar aqui, ó, começando a partir dessa data. Como é 2 dias, começa no dia 16 e termina no dia 17. O motivo, né, qual que vai ser o motivo da justificativa? Se eu colocar, por exemplo, atestado médico, eu vou selecionar o período. Se eu quero que seja abonado somente o primeiro período, somente o segundo período, né? Ou se eu quero que seja abonado ali os 2 dias, eu posso deixar aqui somente 2 dias, que ele vai lançar o atestado médico para os 2 dias. Ou se for algumas horas específicas, apenas 2 horas, apenas 3 horas, posso vir aqui e estar digitando, né, essas horas aqui. Fica a critério de acordo com a necessidade. Feito isso, eu posso estar selecionando a empresa, adicionar o atestado, né, em anexo aqui, clicar em salvar e pronto, vai ser exibido aqui para mim a justificativa. Só esperar ele terminar de carregar. E aí se eu venho aqui, está aqui o atestado médico lançado para 2 dias, que foram os dias 16 e 17. Então basicamente é aqui que a gente vai tratar os pontos incluídos, considerar um ponto, lançar um atestado médico, um atestado de comparecimento. Só depois de todos os pontos aqui tratados, aí sim que eu vou gerar aquele relatório de espelho de ponto que eu mencionei, para estar enviando para a contabilidade. Nós temos aqui o campo de comunicação, em especial em relação ao relógio de ponto, né? Então, temos aqui os comunicadores, aqui por exemplo de rep. Se for cadastrado aqui um relógio ali da RW, né, e for utilizado ali um instalador, né, um comunicador ali, aí esse comunicador precisa estar como online para o relógio comunicar com o sistema, né? Agora, caso eu use um rep da RW que seja, por exemplo, o Blue ele tem um sistema chamado protocolo Blue, que não é necessário instalar um comunicador. Mas para mais detalhes desse procedimento, você pode estar entrando em contato com a nossa equipe de suporte técnico que estará auxiliando vocês nessa instalação. E nós temos aqui esse campo ajustar, enviar e ler dados. Bom, para que servem então essas informações? Serve para mim puxar as marcações de ponto, né, do relógio para o sistema depois que ele está configurado via rede. Se ele tiver configurado para apenas via pendrive, tá? Então essa funcionalidade não vai funcionar. É apenas se o relógio estiver configurado na rede, né, aqui com o sistema. E aqui eu consigo definir, por exemplo, enviar alguns dados para o relógio. Então, cadastrei um novo funcionário, eu quero enviar aquele cadastro para o relógio. Então, clico aqui em enviar dados. Seleciono aqui o funcionário que eu cadastrei, quero enviar esse funcionário para o relógio. Aqui eu vou escolher o relógio que eu quero enviar e vou clicar em enviar. Feito isso, esse funcionário vai ser enviado para o relógio e uma vez ele cadastrado lá, basta você ir até o cadastro dele, procurar no relógio e estar cadastrando a digital para ele registrar o ponto. E tem aqui a opção de ler dados, onde eu vou fazer o processo contrário. Eu vou pegar as informações do relógio e trazer para o sistema, como por exemplo, as marcações de ponto. Então para isso eu vou clicar aqui em ler dados. Posso deixar aqui como última marcação, né? Ou seja, ele vai puxar os pontos a partir da última data, né, que não havia sido puxado. Vou selecionar o relógio de ponto e vou clicar em ler. Feito isso, ele vai iniciar um processo aqui. Quando ele concluir e aparecer como concluído, os pontos que foram registrados no relógio já estarão no sistema. E aonde que você vai conseguir visualizar isso? Aqui em gerenciamento, gerenciamento de ponto. Basta você vir aqui e selecionar o funcionário, que todos os pontos que ele registrou no relógio vai ser exibido aqui no sistema.
Então é necessário, então, de tempos em tempos, né, talvez uma vez por semana ou num período definido para a empresa, clicar aqui em ler dados para puxar os pontos aqui para o sistema de ponto. Aqui em configurações, nós temos aqui algumas configurações. Por exemplo, aqui em configurações de gerenciamento de ponto, eu consigo estar definindo aqui algumas colunas que eu quero que saia ali no relatório, né? Então, por exemplo, eu quero uma coluna sobre interjornada. Eu quero que saia no relatório uma coluna relacionada à carga horária, ajuste no banco. Então, você pode estar definindo, só estar jogando as colunas que você quer aqui para o lado direito, e essas informações vão sair ali no relatório. Temos também aqui configurações de usuários, onde eu consigo estar criando um outro acesso para uma outra pessoa que vai ajudar aqui a auxiliar, né, na tratativa dos pontos. Então, tem você que está como administrador do sistema, mas vamos imaginar que você quer que uma outra pessoa também tenha acesso de administrador para que te auxilie na tratativa dos pontos. Então, você pode estar vindo aqui, clicando em adicionar usuário, e aqui você vai preencher esses campos. O nome desse funcionário, o usuário, né, que ele vai utilizar para poder logar, você vai criar um aqui para ele, vai cadastrar o e-mail que ele vai utilizar para logar, né, o CPF e uma senha, né? Então, na verdade, ele vai precisar do usuário e da senha aqui para poder estar logando, né, essas informações. Preenchido, você pode definir também o que ele vai ter acesso quando ele logar no sistema. Se você quiser que ele tenha acesso a tudo que você tem, basta você marcar aqui, ó, em cima do ícone, que ele vai marcar todas essas colunas, e aí você vai fazer isso em cada um desses campos, e ele vai ter acesso a todas as informações. Caso não, você pode estar definindo se ele vai conseguir apenas visualizar esses campos, né? Por exemplo, cargo. Quero que ele apenas visualize, deixo ele aqui. Não quero que ele consiga fazer nenhuma alteração, então você desmarca, deixa em branco. E não quero também que ele consiga excluir o que está cadastrado, você desmarca aqui também. Aí, nesse caso, ele vai conseguir apenas visualizar. Então, essa opção permite visualizar, essa aqui criar ou alterar, e essa aqui excluir. Então, você pode estar definindo exatamente o que você quer que ele tenha acesso no sistema. Feito isso, só clicar em salvar e pronto. Aí você pode estar passando ali os dados, né, de acesso para ele. Ele vai acessar no outro computador, vai acessar aqui o easypointweb.com.br, colocar aqueles dados de acesso e logar. E aí vai aparecer as opções aqui conforme você definiu aqui o acesso para ele. Ok? Então esse é o treinamento do sistema EasyPoint Web, né, com as principais funcionalidades, em especial o que você mais vai utilizar no dia a dia na tratativa de pontos dos colaboradores. Só lembrando que qualquer dúvida adicional, a nossa equipe de suporte técnico estará pronta para lhe auxiliar.